Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero aprender um pouco mais com você. Vamos estudar? Eu quero pensar com você sobre o cânon do Novo Testamento. Você sabe como foi feito o Novo Testamento? Como se formou o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego, porém não era assim. A tradição era oral e depois de um tempo, com os discípulos, os apóstolos morrendo, tiveram a intenção, o interesse de escrever para que ficasse registrado aquilo que eles tinham visto, ouvido e vivido. O apóstolo Paulo ele escreveu as suas 13 primeiras cartas, iniciando ali pelo ano 45 depois de Cristo, antes de ser escrito o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, que serviu como base para ser escrito o Evangelho de Mateus e Lucas. Você pode estar assistindo posteriormente o vídeo Como Entender os Evangelhos. Vai falar um pouco sobre isso. Interessante também que esses 27 livros do Novo Testamento foram aceitos como Palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, eles aprendiam com Jesus através do contato diário com Jesus. Jesus, ele ensinou durante 3 anos. Então se faz necessário aprendermos os critérios para o cânon do Novo Testamento. O primeiro critério foi a apostolicidade. Os livros que eram conhecidos, reconhecidos como canônicos, eles deveriam partir da tradição dos apóstolos. O que os apóstolos pensavam sobre Jesus e sobre os ensinos de Jesus. O segundo critério é a ortodoxia, a doutrina verdadeira. Existiam muitas doutrinas falsas e a igreja primitiva, as comunidades, eles criam em uma doutrina verdadeira que era a doutrina dos apóstolos, aprendidas com Jesus. O terceiro critério que encontramos é da antiguidade. Acreditava-se que esses livros deveriam ter sido escritos no primeiro século. Isso porque era a época que os discípulos de Jesus e os apóstolos, aqueles que tiveram contato com Jesus e com os apóstolos, poderiam contestar ou não o conteúdo daquele livro. O quarto critério é a inspiração divina. As comunidades, as igrejas, acreditavam que aqueles livros eram influenciados por Deus, inspirados por Deus. Quando eles liam o texto, ou quando alguém lia o texto, aquele texto dava vida, falava ao coração deles. Era como se o próprio Deus estivesse falando com o povo. E o quinto e último critério foi o uso difundido. Os livros que foram canonizados eram os livros que eram amplamente difundidos, que as comunidades usavam. E é o principal porque era aquilo que mostrava todos os critérios anteriores. Nós temos, por exemplo, a primeira carta de Pedro, a primeira carta de João, como rapidamente aceitas, por ter sido escrito por apóstolos. Vemos posteriormente Hebreus sendo aceito no Oriente, o Apocalipse sendo aceito no Ocidente, e posteriormente, um tempo depois, ambas as cartas foram aceitas entre as diversas comunidades. Assim foi se formando o Novo Testamento. Não foi um ato, foi um processo longo, foi um processo que durou séculos e chegou como vemos hoje. Hoje, o Novo Testamento é o símbolo da nova aliança. A nova aliança, a aliança feita por Jesus, traz consigo seus ensinamentos, que estão registrados nas 27 cartas
do Novo Testamento. Que bom que você se interessou em aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, o Novo Testamento. E que essa palavra, que sempre falou ao coração de todos pelos séculos, continue falando ao seu coração.